Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho nesse vídeo sobre anomia social, que é um tema que faz parte do segundo bimestre. E é importante que você entenda que não basta eu saber de cor e salteado o conceito de anomia social. Eu preciso entender que por trás deste conceito existia todo um contexto histórico específico. Então vamos lá, vamos tentar rever isso. Eu tinha passado para vocês um texto em relação a esse tema, mas é bom a gente sempre refrescar a nossa memória. Então, o conceito basicamente de anomia social, ele foi elaborado pelo sociólogo Emile Durkheim e quer dizer ausência ou desintegração das normas sociais. Ou seja, uma sociedade em que surge várias patologias sociais, vários desequilíbrios, várias doenças do ponto de vista social. E é importante que a gente entenda que quando Durkheim está falando de anomia social, ele está se referindo ao século da Revolução Industrial, o período do século XVIII, onde o mundo começa a apresentar alguns desafios novos, uma sociedade que se apresenta um pouco mais complexa, um pouco mais diferenciada daquela sociedade da época medieval, por exemplo. Então, Durkheim ele elabora esse conceito justamente quando surgem dois movimentos históricos importantes: a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, também no século XVIII. Mas o que esse tema quer dizer exatamente? Durkheim trabalha numa perspectiva de que a sociedade ela nos apresenta vários fatos sociais. O que é fatos sociais? Qualquer fato é fato social? Não exatamente. Quando falamos de fatos sociais, nós temos que levar em conta que esses fatos têm que atingir toda uma coletividade e não apenas o indivíduo ou um indivíduo. Que exemplo que a gente pode dar de um fato social que envolve toda uma coletividade? Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um caos sanitário, né? Não, principalmente no nosso país, onde as autoridades governamentais não levam muito a sério o cuidado que se tem que ter em relação à questão sanitária. Então, a pandemia, o coronavírus, ele não atinge um indivíduo, ele atinge toda uma coletividade, ou pelo menos, mesmo que toda a coletividade ela não se contamina, mas o impacto da pandemia, o isolamento social, a economia que vai ficar retraída, tudo isso envolve uma coletividade, um grande grupo de pessoas, uma sociedade inteira. Aliás, do ponto de vista coletivo, até ser reduzido nesse conceito, porque na verdade a pandemia está envolvendo todo mundo, né? Todo um aspecto global. E uma outra característica dos fatos sociais são fatos externos, né? Que toca no indivíduo. Ela não é uma coisa interior, é uma coisa exterior, é de toda a sociedade externa. E ela é coercitiva, ou seja, ela nos impõe. Não é algo que nós conseguimos nos livrar dessa questão, desse desafio, dessa dificuldade, né? Então, a Durkheim vai trabalhar nessa perspectiva, pessoal. Nessa perspectiva de que uma sociedade ela tem tudo para funcionar de forma harmônica, equilibrada. Porque se a gente for olhar, por exemplo, na época da sociedade medieval, existia já uma que a gente chama de solidariedade mecânica, onde as pequenas comunidades conviviam e eram solidárias mais pelo aspecto, digamos, dos laços de sangue, da vizinhança, diante das obrigações religiosas.
Mas após a primeira Revolução Industrial, a Revolução Francesa, nós temos uma sociedade diferente. Nós temos uma sociedade que funciona de uma forma mais orgânica. É o que Émile Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica, ou seja, cada um tem um papel para desenvolver, como se fosse um corpo, um organismo inteiro. Se um lado, um aspecto, uma peça deixar de funcionar, essa sociedade fica doente, essa sociedade fica desarmonizada. Então isso é que ele chama de solidariedade orgânica. E tá, mas o que isso tem a ver com a anomia social, que é a ausência das regras e das normas sociais? Isso tem a ver no sentido de que toda sociedade que ela não se leva em conta que cada indivíduo tem um papel, que as instituições sociais têm um papel a desempenhar no mundo, a gente pode cair nessa anomia social. Que são as instituições sociais? Instituições sociais. A família é uma instituição social porque educa o indivíduo, que ensina o indivíduo. A escola também é uma instituição social, porque o indivíduo recebe aquela educação para a vida, para adquirir habilidade para relacionar socialmente, seja no mercado de trabalho, seja em outro tipo de relações sociais. A religião também é uma instituição social, porque também faz parte do indivíduo aprender a algo não só humano e material, mas algo também que relaciona com uma conexão além do material, uma conexão mais divina. Isso também é uma instituição social. E quando essas instituições sociais não funcionam, quando a família não educa, quando a escola não consegue convencer o indivíduo, o aluno, que estudar, adquirir aprendizado é importante, quando nem a igreja, a última ou a religião de modo geral, não consegue recuperar esse indivíduo, então nós vamos chegar no que Émile Durkheim chama de anomia social. Nós vamos chegar numa sociedade onde o indivíduo está doente, onde existe uma patologia social, onde esse indivíduo ele não vê razão pela qual seguir nenhum tipo de normas sociais. Então as normas sociais vão desintegrarem, né? Ou seja, essa sociedade ocidental moderna que nós vivemos, ela vai partir muito mais para o individualismo, para o consumismo, para essa falta de solidariedade, que é algo que a gente vê no momento atual. Então, o tema central, né, da nossa aula, que é a anomia social, é um tema importante, porque ele nos remonta a um período histórico que começa lá na Revolução Industrial, mas se a gente for atento, se a gente for ter um olhar mais observador, nós vamos perceber que essa problemática toda ela ainda existe no nosso meio social. E hoje mais do que nunca, né, que nós estamos vivendo uma crise de caráter global e que há indivíduos que acham que não tem que cumprir norma nenhuma. Há indivíduos que acham que não precisa usar máscara, que não precisa lavar a mão, que não precisa se isolar socialmente. Ou seja, esse indivíduo, mesmo de forma inconsciente, ele está, de certa forma, também participando dessa forma, desse conceito de ser de anomia social. Pessoal, essa é uma pequena fala, né, desse tema. Dê uma olhadinha nesse texto, veja em outros textos que falam dessa matéria para a gente fazer uma atividade na próxima aula. Tá? Eu pedi algumas atividades aí básicas, coisas simples. Então eu peço que vocês se envolvam, não fique só com essa mentalidade de achar que a gente vai tirar as notinhas e tudo bem. Não, a gente precisa aproveitar esse momento de isolamento social para ter disciplina própria. Porque o indivíduo que não tem disciplinas próprias, ele não consegue dar conta da tua vida. Ok? Valeu, curta o nosso vídeo, comente, e aqueles que não se inscreveu, se inscreva para a gente conseguir reunir mais gente, para a gente estar organizando
essas aulas com essas temáticas que vai contribuir para a sua bagagem intelectual. Ok? Valeu, até a próxima!